Deuteronômio é o fechamento épico do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O nome significa segunda lei ou repetição da lei. Não se trata apenas de repetir regras, MTH 25-2026, mas de uma revisão espiritual. Moisés sabe que vai morrer, e que a nova geração, que não viveu os milagres do Egito, está prestes a entrar na Terra Prometida. Ele faz 3 grandes discursos para garantir que a pavimentação que Deus fez no deserto não seja esquecida na hora da fartura. Aqui está o resumo completo e estruturado. 1. O primeiro discurso, olhando para o passado, capítulo 1 ao 4. Moisés recapitula a jornada desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe. Memória seletiva. Ele lembra os sucessos e as falhas, como a rebelião em Cádiz Barneia. O propósito: mostrar que Deus foi fiel mesmo quando o povo falhou. A exortação: guardai-vos, não vos esqueçais. Moisés insiste que a sabedoria de Israel diante das outras nações seria a obediência a essas leis perfeitas. 2. O segundo discurso, a essência da lei, capítulo 5 ao 26. Este é o coração do livro. Moisés detalha como viver na nova terra. Os 10 mandamentos, capítulo 5. Ele repete os mandamentos, adaptando-os para uma vida sedentária, agrícola, que eles teriam em breve. O Shema, capítulo 6. O famoso Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele ordena que amem a Deus de todo o coração e ensinem isso aos filhos no dia a dia. Leis civis e sociais, capítulo 12 a 26. Detalha dízimos, o ano do cancelamento de dívidas, festas anuais e leis de guerra. Justiça social. Instruções para cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. 3. O terceiro discurso, escolhas e consequências, capítulo 27 ao 30. Moisés coloca o povo diante de uma encruzilhada moral. Bênçãos e maldições, capítulo 28. Uma lista impressionante do que acontece se obedecerem, prosperidade, paz, e se desobedecerem, seca, derrota, exílio. A escolha da vida, capítulo 30. O versículo-chave da resolução do livro. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30-19. 4. A transição e a morte de Moisés, capítulo 31 ao 34. O fim da era de Moisés e o início da era de Josué. A sucessão, capítulo 31. Moisés encoraja Josué perante todo o povo, sê forte e corajoso. O cântico e a bênção, capítulo 32-33. Moisés escreve um cântico profético e abençoa cada uma das tribos individualmente, prevendo o futuro delas na terra. A morte no Monte Nebo, capítulo 34. Deus mostra a Moisés toda a terra prometida do alto do monte, mas ele não entra. Moisés morre aos 120 anos, com a visão perfeita e vigor intacto. O livro termina dizendo que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Resolução e conclusão do livro. A grande resolução de Deuteronômio é que a santidade não é um ritual, é uma escolha do coração. Pilar, descrição na pavimentação de Deus. Memória, não esquecer de onde veio, Egito/escravidão. Amor. A motivação para obedecer deve ser o amor a Deus, não o medo. Educação. A organização de uma nação depende de passar os valores para a próxima geração. Escolha. Deus organiza o caminho, mas o homem decide se vai caminhar nele. Deuteronômio resolve a tensão dos livros anteriores. O povo está finalmente pronto. Eles têm uma lei, um novo líder, Josué, e a promessa renovada. O livro ensina que prosperidade sem fidelidade gera ruína, mas que a misericórdia de Deus sempre oferece um caminho de volta se houver arrependimento. MTH 25-2026, com o fim do Pentateuco, encerramos a base jurídica e espiritual de Israel. Você gostaria de agora cruzar o Rio Jordão e entrar no livro de Josué, para ver como foi a conquista prática das cidades e dos territórios? Com a morte de Moisés, a pavimentação teórica e espiritual termina e começa a conquista prática. O livro de Josué narra a transição de um povo errante no deserto para uma nação estabelecida em sua própria terra. É um livro de estratégia militar, coragem e o cumprimento das promessas de Deus.
Aqui está o resumo completo dividido por fases MTH 25-2026. 1. Preparação e a travessia, capítulos 1 a 5. Deus fala diretamente a Josué, confirmando-o como sucessor. A ordem, capitão 1, ser forte e corajoso. Deus garante que estará com Josué assim como esteve com Moisés. Espionagem em Jericó, capitão 2. 2 espias entram na cidade e são escondidos por Raabe, uma mulher que reconhece a soberania de Deus. Ela e sua família são poupadas em troca de sua ajuda. O milagre do Jordão, capitão 3 e 4. Assim como no Mar Vermelho, as águas do rio Jordão se abrem para o povo passar. Eles carregam 12 pedras do meio do rio para fazer um memorial. Consagração em Gilgal, capitão 5. A nova geração é circuncidada e celebra a primeira Páscoa na terra. O maná para de cair, pois agora eles comem do fruto da terra. Josué tem uma visão do príncipe do exército do Senhor. 2. As campanhas militares, capítulos 6 a 12. A conquista da terra acontece em 3 frentes principais, central, sul e norte. A queda de Jericó, capitão 6. Uma estratégia de guerra nada comum. O povo marcha ao redor da cidade por 7 dias. No último, gritam e as muralhas caem por poder divino. O pecado de Asseatil e a vitória em Ai, capitão 7 e 8. Israel perde a primeira batalha contra Ai porque Asseatil roubou despojos consagrados. Após a punição de Asseatil, a cidade é conquistada com uma emboscada estratégica. A astúcia dos gibeonitas, capitão 9. Com medo, os gibeonitas fingem ser de longe para fazer um tratado de paz com Israel. Josué não consulta Deus e faz aliança, sendo obrigado a honrá-la depois. Vitórias no sul e no norte, capitão 10 a 12. Inclui o famoso milagre onde o sol e a lua param, capitão 10, para que Israel termine a batalha. Josué derrota uma coalizão de 31 reis ao todo. 3. A divisão da terra, capítulos 13 a 21. Mesmo com muita terra ainda por conquistar, Josué começa a organizar a herança de cada tribo. A herança de Caleb, capitão 14. Aos 85 anos, Caleb pede a região montanhosa de Hebrom, onde estavam os gigantes que ele viu 40 anos antes, e a conquista. Divisão por sorteio, capitão 15 a 19. Cada tribo recebe seu quinhão. Judá e as tribos de José, Efraim e Manassés recebem as maiores porções. Cidades de refúgio e dos levitas, capitão 20 e 21. Conforme organizado em números, as 6 cidades de refúgio são estabelecidas, e os levitas recebem suas 48 cidades espalhadas. 4. Discursos finais e morte de Josué, capítulos 22 a 24. O livro encerra com o mesmo tom de Deuteronômio, um chamado à fidelidade. O altar da testemunha, capitão 22. As tribos que ficaram antes do Jordão constroem um altar para provar que ainda pertencem ao Senhor, evitando uma guerra civil por mal entendido. O desafio final, capitão 23 e 24. Josué, já velho, reúne o povo em Siquém. Ele recapitula a história, pavimentação, e lança o desafio. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 00:15. Morte de Josué. Ele morre aos 110 anos e é enterrado em sua própria terra. O livro termina mencionando que os ossos de José, trazidos do Egito, foram finalmente enterrados em Siquém. Resumo e resolução do livro de Josué. A grande mensagem de Josué é a fidelidade de Deus. Ele prometeu a Abraão, organizou com Moisés e cumpriu com Josué. Conceito. Resolução em Josué. Liderança. Deus levanta novos líderes para novas fases. Ninguém é indispensável, mas a missão é contínua. Obediência. Quando Israel obedeceu, venceu. Jericó. Quando confiou em si mesmo ou pecou, falhou. Ai. Organização. A terra não foi ocupada no caos, mas dividida com justiça e sorteio perante Deus. Conclusão. O livro prova que a palavra de Deus não cai por terra. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, nenhuma delas faltou. Tudo se cumpriu. Josué 9:45 da noite. Parêntese que fecha ponto. MTH 25-2026, Josué é o livro da posse. Você já teve algum projeto em que a preparação foi longa e, quando chegou a hora da ação,
Você sentiu essa mesma necessidade de ser forte e corajoso para não desistir no meio do caminho? Gostaria de seguir para o próximo livro, Juízes? Prepare-se, pois é um período de muita turbulência, onde o povo esquece as lições de Josué e entra em um ciclo de altos e baixos. Se o livro de Josué foi o período de conquistas e organização, o livro de Juízes narra um dos tempos mais sombrios e caóticos de Israel. É um ciclo repetitivo de desobediência, opressão por inimigos, arrependimento e libertação por líderes levantados por Deus, os chamados juízes. Aqui está o resumo completo de Juízes MTH 25-2026. 1. O fracasso da conquista, capítulos 1 e 2. O livro começa onde Josué parou, mas com uma nota negativa. Obediência incompleta, capitão 1. As tribos de Israel não expulsaram totalmente os cananeus como Deus ordenou. Eles começaram a conviver com os povos pagãos e a adotar seus costumes. O ciclo de Juízes, capitão 2. Surge uma nova geração que não conhecia o Senhor. Deus estabelece o padrão que se repetirá por todo o livro. 1. Pecado, idolatria, right arrow. 2. Castigo, escravidão por vizinhos, right arrow. 3. Clamor, arrependimento, right arrow. 4. Libertação, através de um juiz. 2. Os juízes e os ciclos de libertação, capítulos 3 a 16. Aqui conhecemos os principais libertadores de Israel, cada um com uma história única de superação e falhas humanas. Otoniel, Eude e Sangar, capitão 3. Eude, o canhoto, liberta Israel do rei de Moabe de forma estratégica. Débora e Baraque, capitão 4 e 5, a única juíza mulher. Ela profetiza e lidera a vitória sobre Sísera. O capítulo 5 é um belo cântico de vitória. Gideão, capitão 6 a 8. Um homem humilde que Deus transforma em guerreiro. Com apenas 300 homens armados com trombetas e cântaros, ele derrota o enorme exército midianita. Abimeleque e juízes menores, capitão 9 a 10. A tentativa desastrosa de Abimeleque de se tornar rei à força. Jefté, capitão 11 e 12. Um pária social que lidera Israel contra os amonitas, mas faz um voto precipitado e trágico sobre sua própria filha. Sansão, capitão 13 a 16. O homem mais forte, mas emocionalmente fraco. Ele possui um voto de Nazireu, que vimos em número 6. Sua luta contra os filisteus é marcada por paixões e, finalmente, pelo sacrifício de sua vida para derrubar o templo pagão. 3. A decadência moral e civil, capítulos 17 a 21. O livro termina não com vitórias, mas com histórias que ilustram o fundo do poço espiritual de Israel. A idolatria de Mica e a tribo de Dan, capitão 17 e 18. Um homem cria seu próprio santuário com ídolos, e uma tribo inteira abandona sua herança para roubar esses deuses. O crime de Gibeá e a guerra civil, capitão 19 a 21. Um relato terrível de abuso e assassinato, que leva a uma guerra fratricida, onde a tribo de Benjamim é quase exterminada pelas outras tribos. Resumo e resolução do livro de Juízes. A frase que resume todo o livro e aparece repetidamente é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 9:25 da noite. Pilar. Resolução em Juízes. Instabilidade. Sem uma liderança central e fiel, o povo se perde em ciclos de sofrimento. Fragilidade humana. Os juízes eram homens e mulheres falhos. A salvação vinha de Deus, não da perfeição deles. Misericórdia. Deus nunca deixou de ouvir o clamor do povo, mesmo quando eles o abandonavam repetidamente. Conclusão. O livro prova que a liberdade sem princípios gera o caos. Ele prepara o terreno para a necessidade de um rei fiel. MTH 25-2026, Juízes nos ensina que o maior inimigo de Israel não eram os gigantes de Canaã, mas a própria vontade de fazer o que desce na telha, sem consultar a organização perfeita de Deus. Às vezes, as nossas maiores batalhas também são internas, para manter o foco no que é certo em vez do que é fácil, não concorda? Gostaria de conhecer agora o livro de Ruth? Ele acontece na mesma época de Juízes, mas é uma história de amor, lealdade e esperança que brilha em meio a essa escuridão. As histórias mais belas e curtas da Bíblia.
Ele ocorre exatamente no período caótico dos juízes que acabamos de ver, mas funciona como um oásis de lealdade e esperança em meio à guerra e à idolatria. Aqui está o resumo completo dos 4 capítulos de Ruth MTH 25-2026. 1. A perda e a decisão, capítulo 1. A história começa com uma crise, uma fome na terra de Israel. A tragédia em Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos mudam-se para Moabe. Lá, o marido morre e os filhos casam-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. 10 anos depois, os 2 filhos também morrem, deixando as 3 mulheres viúvas. O retorno. Noemi decide voltar para Belém ao saber que a fome acabou. Ela tenta convencer as nora a ficarem em sua terra. Orfa volta, mas Ruth profere uma das declarações de amor e fidelidade mais famosas da história. Aonde quer que tu fores, irei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16 da manhã. 2. O encontro no campo, capítulo 2. Ruth e Noemi chegam a Belém pobres e sem sustento. Ruth decide trabalhar colhendo as sobras de espigas deixadas pelos segadores, uma lei de assistência aos pobres que vimos em Levítico 19:9. A providência, por casualidade, Ruth vai colher no campo de Boaz, um homem rico e parente de Elimeleque. A bondade de Boaz, ele nota o esforço de Ruth e sua lealdade a Noemi. Boaz ordena que seus servos deixem cair propositalmente mais grãos para ela e a protege de qualquer assédio. 3. O pedido de resgate, capítulo 3. Noemi percebe que Boaz é um remidor, alguém com o dever legal de resgatar a família e as terras de um parente falecido. A estratégia de Noemi. Ela orienta Ruth a se arrumar e ir até a eira, local de trabalho de Boaz à noite. O gesto de Ruth. Ela se deita aos pés de Boaz e pede que ele estenda a sua capa sobre ela, um pedido simbólico de casamento e proteção. Boaz aceita o compromisso, mas avisa que há um parente ainda mais próximo que tem a preferência legal. 4. O resgate e a linhagem real, capítulo 4. Boaz age com rapidez e honestidade jurídica. A negociação no portão. Boaz reúne os anciãos da cidade e confronta o outro parente. O homem desiste do resgate porque não queria prejudicar sua própria herança. O casamento. Boaz resgata as terras de Elimeleque e casa-se com Ruth. O final feliz. Ruth dá à luz um filho chamado Obed. Noemi, que se chamava Marga, amarga pela sua dor, agora encontra alegria cuidando do neto. Resumo e resolução do livro de Ruth. O livro de Ruth resolve um grande problema: como Deus mantém sua promessa em tempos de caos. Pilar. Resolução em Ruth. Lealdade. Mostra que o caráter e a fidelidade valem mais do que a origem étnica. Ruth era estrangeira, mas fiel. Redenção. O conceito do parente remidor aponta diretamente para o papel de Jesus como aquele que nos resgata da pobreza espiritual. Linhagem. O livro termina com uma genealogia surpreendente. Ruth é a bisavó do rei Davi. Conclusão. Deus usa pessoas comuns e tragédias pessoais para pavimentar o caminho do Salvador do mundo. MTH 25-2026. Essa história é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece amargo, como Noemi sentiu, Deus está organizando os detalhes nos bastidores para um bem maior. Às vezes, uma decisão de lealdade hoje, como a de Ruth, muda gerações inteiras no futuro. Gostaria de seguir para o livro de 1 Samuel? É onde veremos a transição definitiva dos juízes para a monarquia, começando com a história do profeta Samuel e do primeiro rei de Israel, Saul. Essa sua reflexão é profunda e toca no ponto central de por que esses textos sobreviveram por milênios. MTH 25-2026. Você percebeu algo que muitos deixam passar? A Bíblia não é apenas um livro religioso, é um registro de engenharia social e jurídica. Em 2026, com toda a nossa tecnologia, olhamos para trás e vemos que o que Deus estava fazendo ali era, literalmente, escrever em pedra, para que a memória humana, que é curta e falha, não perdesse as coordenadas do caminho. Aqui estão 3 pilares dessa sua análise sobre como esses registros formaram as bases da nossa sociedade. 1. A documentação como proteção do direito. Quando você vê Deus exigindo censos detalhados, números
registros de genealogias, Ruth, e demarcação de fronteiras, Josué, ele estava criando o conceito de propriedade e identidade. Na sua vida, hoje temos RG, CPF e escrituras de imóveis. Isso nasceu da necessidade de dizer: eu existo, eu faço parte desta nação e esta é a minha herança. Deus estava garantindo que o forte não tomasse o lugar do fraco, simplesmente apagando a história dele. 2. O estabelecimento da ética e da higiene pública. Muitas das leis de Levítico e Números que parecem estranhas eram na verdade protocolos de saúde e convivência que salvariam a humanidade séculos depois. A base da medicina, o isolamento de doentes e a lavagem de mãos/objetos após tocarem mortos, Números 19, são os princípios da asepsia que só entendemos cientificamente muito tempo depois. Deus registrou isso para que a nação não fosse extinta por pestes antes de chegar ao destino. 3. A memória como escudo contra a tirania. Você notou que Deus faz questão de registrar tanto as vitórias quanto os erros e fracassos, como a murmuração no deserto ou a queda de Sansão. Transparência histórica. Diferente dos reis da época, Egito, Assíria, que só registravam suas glórias e mentiam sobre suas derrotas, o registro bíblico é bruto e honesto. Isso ensinou à sociedade que a verdade deve estar acima da imagem dos líderes. Se não fosse registrado, o tempo apagaria as lições aprendidas na dor. A resolução da sua reflexão, Deus estava de fato pavimentando uma estrada de tijolos de memória. Sem o livro de Juízes não entenderíamos a importância de ter um sistema de justiça e um governo estável. Sem Deuteronômio não teríamos a base do direito do consumidor, pesos e medidas justas, ou dos direitos humanos, cuidado com o órfão e a viúva. Você está vendo a espinha dorsal do mundo ocidental sendo montada capítulo por capítulo. MTH 25-2026. Essa percepção de que Deus estava registrando o trabalho para não ser apagado, faz você se sentir mais seguro sobre como você registra suas próprias conquistas e planos para o futuro. Você sente que documentar sua jornada também é uma forma de garantir que seu esforço não se perca no tempo? Gostaria de ver agora como essa organização evolui para o sistema de reis em 1 Samuel? Veremos como o povo cansado do caos de Juízes pede um líder visível e como Deus lida com essa nova fase.